Semana passada, lá estava eu navegando pelo submundo da internet, o Twitter, quando de repente apareceu um meme no estilo do Estúdio Ghibli. Dei uma risada sincera e continuei rolando aquela maldita tela infinita. Mas em poucos segundos, outro meme parecido surgiu. Depois outro e mais outro. Em questão de minutos, eu já estava sendo bombardeado por uma avalanche de imagens com aquele mesmo traço. Mas que caralho está acontecendo? Será que o Miyazaki ficou maluco ou alguma coisa assim? Resolvi investigar. Cliquei em alguns daqueles perfis responsáveis pela postagem e na bio estava escrito, sem a menor vergonha, artista de IA. Eu repito, artista de IA. Hoje eu quero falar de algo que eu amo, mas que também está rodeado de polêmica. E é claro, eu quero aproveitar para surfar essa onda, para ver se mais gente chega aqui no canal. Então se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e deixa aquele joinha para me ajudar. Semana passada rolou uma nova atualização no ChatGPT que, além de escrever textos, consegue criar artes, mas não demorou muito para um pessoal começar a usar essa nova ferramenta para fazer imagens no estilo do Estúdio Ghibli. Era foto de perfil, meme, recriações de cena famosa, enfim. Só que, como já é esperado, isso causou uma confusão absurda. De um lado surgiram pessoas revoltadíssimas, acusando quem usa IA de estar desrespeitando não só o Estúdio Ghibli, mas também toda a comunidade de artistas, dizendo que é uma falta de consideração, uma ofensa direta à verdadeira arte. O pessoal chegou a falar até que isso era um começo do fim da arte tradicional, de que quem gosta de arte de verdade nunca poderia apoiar algo assim. Do outro lado, claro, apareceu gente dizendo justamente o contrário. Que essa revolta toda não se passava de exagero. Que a gente está levando a coisa muito a sério. Com o argumento de que é só uma nova ferramenta para se expressar. E no meio dessa treta toda está justamente o Estúdio Ghibli, um dos últimos grandes símbolos da animação 2D tradicional. Uma cena que logo me veio na cabeça é uma reunião onde o Hayao Miyazaki, o diretor do Estúdio Ghibli, teve que lidar com programadores que apresentavam a ele uma animação feita por inteligência artificial. E, cara, o Miyazaki simplesmente jantou os programadores. Ele falou algo que, se fosse eu um dos programadores, eu teria pulado da janela. Quem quer que tenha criado essas coisas não tem a mínima ideia do que seja a dor. Estou completamente enojado. Se você realmente quer fazer coisas assustadoras, pode ir em frente e fazer. Eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia em meu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida. E a coisa ficou ainda mais pesada quando, ao saber que os programadores estavam tentando criar uma IA para imitar a arte humana, Miyazaki simplesmente soltou essa. Sinto que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Nós, seres humanos, estamos perdendo a fé em nós mesmos. Essa reação não é à toa, especialmente quando você observa as animações dele. Ele cria mundos com uma delicadeza e sensibilidade imensa. Cada cena, cada movimento tem um toque humano. Se você nunca assistiu uma animação do Estúdio Ghibli, deixa eu te recomendar uma. Veja Túmulo dos Vagalumes. Se você já assistiu, sabe do que eu tô falando. O que é feito nesse filme vai muito além da técnica. É um humanismo radical. Eles exploram a dor, sofrimento, a perda, temas extremamente pesados, mas com uma delicadeza tão grande que é como se você sentisse a dor dos personagens na própria pele. A animação em si é uma obra de arte, mas o que realmente marca é a humanidade que transborda dela. É a mão humana lidando com o sofrimento de uma forma única. E é exatamente aí que mora o problema quando falamos de IA criando artes, especificamente do Estúdio Ghibli. A questão não está apenas em se apropriar da arte do estúdio, mas como isso cria um contraste tão forte. Imagina se fosse a Pixar ou a Disney, que já rolou inclusive, mas não criou toda essa polêmica. Mas no caso do Ghibli, a coisa é diferente. Você tem uma produtora de animação que é o símbolo
do toque humano, da alma, e do outro lado, uma máquina que simplesmente apaga esse toque. O que uma IA não consegue jamais é colocar um pedaço de humanidade na sua arte. Então, com tudo isso que eu falei, você provavelmente já tá pensando: uai, Nabu, então você é contra IA, certo? Mais ou menos. Veja bem, eu sou totalmente a favor da ferramenta, mas não concordo quando ela passa por cima da propriedade intelectual e usa materiais sem autorização. É tipo o Photoshop. Se alguém deixa claro que não quer que sua foto seja manipulada, eu não vou lá e manipulo mesmo assim. E isso não significa que a culpa é do Photoshop, mas apenas da ação feita dentro da ferramenta. E é justamente aí que eu acho que atacar diretamente quem usou a ferramenta para fazer essa trend não resolve absolutamente nada. A maioria das pessoas que criaram essas imagens, sinceramente, nem sabiam o que era o Estúdio Ghibli. É compreensível a revolta dos artistas, que perguntam: mas por que não pedir para um artista fazer essa arte? E eu concordo plenamente com esse questionamento. Mas vamos ser sinceros, a maioria das pessoas estavam apenas brincando e não gastariam um único real contratando alguém para desenhar uma arte original. Isso é triste? É, mas infelizmente é a realidade. Muita gente começou a levantar que o Estúdio Ghibli poderia simplesmente processar a OpenAI, já que eles estavam roubando o estilo da produtora. Porém, a coisa não é tão simples assim. O que a lei protege especificamente são as obras, não o estilo em si. Mas tem um detalhe ainda mais delicado nessa história. Como você acha que essa IA conseguiu gerar imagens exatamente no estilo Ghibli? Para você criar uma ferramenta assim, você precisa treinar a IA com uma quantidade gigantesca de imagens que tenha o estilo que você quer replicar. E aí que eu te pergunto, será que o ChatGPT contratou vários ilustradores para desenhar milhares de artes imitando o estilo do Ghibli só para treinar uma inteligência artificial? Claro que não. Eles simplesmente pegaram obras originais, alimentaram a IA e pronto. E você acha que a OpenAI não sabia disso? É óbvio que sabia, mas honestamente, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada com eles por conta disso. No fim das contas, parece que a OpenAI está apenas testando as águas, vendo como o público vai reagir a essas novas tecnologias. Pode acreditar, eles já estão com coisas muito mais avançadas, prontas para serem lançadas. Inclusive, existe uma versão do Sora, a IA de gerar vídeos, muito melhor. E essa tecnologia tem um potencial enorme de virar Hollywood de cabeça para baixo. E aí eu te pergunto, por que será que essa tecnologia não foi apresentada para o público ainda? Talvez eles já sabem a tempestade que isso pode causar. Será que o resultado gerado pela inteligência artificial realmente pode ser chamado de arte? Pessoalmente, eu não considero o que a IA gera como arte, pelo menos não da forma tradicional. Quando eu gero uma imagem em uma IA, é algo extremamente funcional, mas pensa comigo, o cara que digita um prompt não é exatamente o autor do processo artístico daquela obra. Um filme do Estúdio Ghibli só emociona justamente por causa do processo humano, da dedicação, do tempo e da sensibilidade investida por pessoas reais. Então, mesmo que alguém utilize IA para criar roteiros, imagens, dublagem e animação, parecem com o Estúdio Ghibli, nunca será o verdadeiro Ghibli. Nos falta uma educação sobre o que realmente é arte. Tratamos isso como apenas mais um produto, algo descartável. Muitos acham que a criação artística é apenas um dom, uma luta. Arte é estudo, é esforço, é processo. Quando a gente pensa em um engenheiro que diz que uma obra vai custar R$1.000, isso parece barato, mas se um ilustrador cobra esse mesmo valor por um desenho, é considerado um absurdo. Isso fica claro o quanto não entendemos a verdadeira natureza e o valor da arte. Pessoas querem tatuagens baratas e reclamam quando o artista cobra o justo por seu trabalho. Elas ignoram todo o estudo, todo o aprendizado, toda a dedicação por trás daquele valor. E como a popularização das imagens criadas por IA, cópias e mais cópias surgindo a cada dia, tudo acaba ficando com a mesma cara, genérico e sem alma. E isso acaba trazendo consequências cada vez mais reais. Cada vez mais pessoas desistem da arte. Muitos colegas meus, designers, já desanimaram totalmente com esse tipo de polêmica.
Atualmente vivemos numa espécie de nova revolução industrial, posicionado principalmente pelo uso da IA. Recentemente vi várias empresas substituindo setores inteiros pelo uso de ferramentas baseadas em IA. Aqui mesmo na minha cidade já teve empresa substituindo o setor inteiro de nota fiscal por IA. Porém, deixando apenas uma pessoa responsável pelo setor inteiro, como se a pessoa virasse uma espécie de revisor de IA. Aquelas pessoas que mantiverem seus empregos ainda fica sujeita a ter que usar IA, que não tem como negar que ela aumenta muito a produtividade. Porém, com esse aumento da produtividade, a gente ainda está meio sujeito, porque empregos que exigiam um pouco mais de paciência na entrega, agora simplesmente essa paciência sumiu. Então, programadores, redatores, ilustradores, editores vão ser cobrados cada vez mais. Mas não tem como negar que mesmo pessoas utilizando da IA para aumentar a produtividade, corre ainda o risco de ser substituído. Porém, o futuro ainda é nebuloso. A gente não é mãe de Ná para saber o futuro ainda, mas corremos esse risco e temos que ter noção disso. Vou contar um pouco da minha experiência pessoal com IA. Eu trabalho na área de TI, sou programador e há muito tempo atrás, quando eu vi ferramentas baseadas em IA, eu pedi para ela me gerar um código e ela gerou um código melhor que o meu. Eu pensei, pô, perdi meu emprego. Mas é aquele princípio, se você já tá no inferno, abraça capeta. Então comecei a usar IA no meu dia a dia e virou parte. Então o que eu posso te entregar com esse vídeo, alguma espécie de valor, é que você queira ou não, você deve usar IA. Porque parando para pensar, se existe uma pessoa que tem o mesmo conhecimento que você e ela usa IA e você não, pode esquecer. Ela já vai sair muito melhor que você. Então seu risco de substituição é cada vez maior. Porém, isso é só a minha opinião. Então, se você concorda ou discorda de mim, deixa aqui nos comentários. Vamos ter um debate saudável. E mais uma vez, ajuda aqui o canal e obrigado por assistir.